Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos à nossa nova aula de história, nosso novo modelo, né? O novo modelo que a gente vai ter de aprendizado agora por uns dias até a gente retomar nossas aulas enquanto a gente está de quarentena, prevenindo-se, né, do coronavírus. Bom, pessoal, a gente estava estudando então o Renascimento cultural, e eu vou dar uma relembrada para vocês, uma pincelada para vocês no que é o Renascimento. Lembram? O Renascimento cultural pós-Idade Média, né, final da idade, vai marcar o final da Idade Média, então inicia ali no século XIV e vai até o século XVI, com um ápice no século XV. O Renascimento cultural, e ele vai basear muito nas questões científicas, então a gente vai ter a oposição, né, contra a teoria teocentrista, e aí a gente vai uma teoria humanista, antropocentrista, né, onde o homem passa a ser protagonista, onde o homem passa a ter liberdade para pesquisar, entre aspas, não é uma liberdade real ainda, né, mas ele começa então a investigar, ele para de acreditar em tudo que está em livros sagrados, como a Bíblia, vai começar a contestar a igreja, né? Vai surgir grandes artistas nesses períodos, grandes escritores nesse período, né? Vai ferver a cultura. Aonde começa o Renascimento, professora? Começa na Itália, porque lembram? Período de Idade Média, lembram o período das Cruzadas que eu falei, pincelei para vocês? O que acontecia? Para te chegar no Oriente, tu tem que passar pela Itália e atravessar o Mediterrâneo. Então, aquele canal do Mediterrâneo, ele passou a ser um contato direto com os árabes, né? Um contato direto de comércio, um contato direto de novas culturas, um contato direto de novos conhecimentos, novas aprendizagens sobre matemática, aprendizagens sobre química, sobre ciência, sobre medicina, né? Então isso começa a abranger a curiosidade dos italianos e começa na Itália, mas não fica na Itália, né? Ele vai se espalhar, ou seja, o renascimento cultural ele surge na Itália, vai para a França, vai para a Espanha, vai para a Inglaterra, vai para Portugal, né? Vai para a Alemanha, se espalha então pela Europa inteira. Bom, pessoal, o que eu passei na última aula para vocês? Eu passei para vocês o capítulo, um texto para vocês copiarem no caderno, da página 115, aonde tinha ali o espírito científico, que é o que eu quero começar a trabalhar com vocês. O que é a questão do espírito científico? O espírito científico é aquela busca pelo conhecimento, a busca por questionamentos. Naquele período tudo era pecado, não se podia questionar. Então tudo que estava dentro da Bíblia não era questionado, ou tudo que a igreja dizia que era de alguma forma não podia ser questionado. Então a gente tem nesse período, por exemplo, algumas teorias, né, como a teoria geocentrista, né, a teoria geocêntrica. O que é a teoria geocêntrica? Ela é uma teoria na qual é pautada aonde o Sol, tá, ele que gira em torno de todos os planetas. O Sol está, né, naquele centro, e ele vai girando em torno de todos os planetas. E isso não podia ser contestado. Isso era uma verdade absoluta para a época. Embora a gente já tenha tido os gregos antigos que diziam, como Aristóteles, né, que não, a Terra não era plana, a Terra era redonda, ela girava, era ela que se movimentava em torno do Sol. Então a gente vai passar a ter mais conhecimentos de física, mais conhecimentos de matemática, e aí vai surgir algumas figuras como Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico é o primeiro a contestar a Igreja Católica. O que o Copérnico faz? Ele cria uma outra teoria. Ele cria a teoria heliocêntrica. O que é a teoria heliocêntrica? É aonde o Sol não era mais, né? O Sol era o centro do universo, só que era a Terra e os demais planetas que giravam em torno dele, e não ao contrário. Na teoria geocêntrica, eu acho que eu expliquei até errado no começo, mas na teoria geocêntrica, a Terra, ela é o centro e tudo girava em torno da Terra. Eu acabei acho que me confundindo na hora de explicar, mas agora, graças a Deus, o cérebro voltou a funcionar. E eu não vou voltar com o vídeo, tá? Vai continuar gravando assim mesmo. Por que erros acontecem? Né? Então, a teoria geocêntrica, a Terra, né, a Terra de geóide de Terra, é o centro de tudo e tudo girava em torno da Terra, os outros planetas, o Sol, a Lua. E a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, ela vai contestar isso. E a igreja não aceita isso de jeito nenhum. Isso era uma insanidade, né? Copérnico não podia usar essas teorias de planetas, que demais planetas, e que a Terra girava em torno do Sol, em torno do na teoria heliocêntrica que ele monta.
E aí, a gente vai ter então, mais para frente, a figura do Galileu, que vai fazer novos estudos, e o Galileu Galilei, ele vai comprovar a teoria do Nicolau Copérnico. Ele vai afirmar que a teoria do Nicolau Copérnico sim é verdade. Só que o Galileu Galilei, a gente estava no período pós-Idade Média, né? O que acontecia nesse período, gente? A gente estava no período da Inquisição. E a Inquisição, ela era muito forte. Ela era algo aonde se queimava as pessoas por heresias, por pecados. Então as pessoas eram enforcadas, eram queimadas vivas em fogueiras, em praças públicas. Nicolau Copérnico, mesmo fazendo parte da igreja, mesmo sendo devoto, aí ele não quis, né, correr o risco de perder o pescoço, claro, de morrer queimado. E ele acaba então se retratando, ele acaba dizendo que, né, que a Terra, jurando, né, perante o Papa, enfim, que ele estava em devaneios e que não era real o que ele tinha falado, né? Há algumas tirinhas, há alguns escritos que dizem, né, que no final ele diz assim, mas eu afirmo, ela é redonda e ela gira, né? Porque se tinha então essas ideologias. Então, a gente vai ter vários astrônomos, é o surgimento então do conhecimento científico. Também, junto nesse mesmo capítulo, a gente tem difusão de novas ideias. Como é que vai difundir essas novas ideias? Então, a gente vai ter o Johannes Gutenberg, né? Johannes Gutenberg, o Gutenberg, ele vai propulsionar a escrita de uma forma mais ampla, porque ele vai criar datilógrafos, ou seja, blocos que conseguem montar os jornais, os textos muito mais rápido e tu consegue imprimir. E aí as pessoas começam a passar a ter acesso à leitura, começam a passar a ter acesso a conhecimento. E aí começa tudo a ficar muito inovador. Então a gente começa a inovar nos estudos da ciência, nos estudos da medicina, e vai expandindo para tudo, para a tecnologia, para as armas que vão ser criadas, né, para as novas construções que vão ser criadas naquele momento, e também vai inovar para a arte. Só que antes de tudo isso, todos aqueles cientistas, todos aqueles pensadores que pensavam diferentes, eles eram muito perseguidos pela Igreja Católica, porque a gente está falando do período da Inquisição. Por exemplo, Giordano Bruno, ele foi morto, ele foi queimado vivo, né? Porque ele tinha teorias de pesquisas, ele tinha afirmações diferentes que iam contra os interesses da Igreja Católica na época. E Giordano Bruno, mesmo afirmando a sua fé, ele foi queimado vivo na fogueira e depois a Igreja Católica acabou se retratando, né, contra a morte do Giordano Bruno, mas aí já foi tarde demais. E a gente tem então, do período do Renascimento, algo belíssimo que acontece, que é a arte no Renascimento. Eu já passei algumas coisinhas para vocês, eu acho. É o período onde vai surgir vários artistas, vários nomes, como William Shakespeare, né? Então, obras como Romeu e Julieta, obras como Hamlet, né? Obras como Sonho de uma Noite de Verão. Então, são os escritos maravilhosos de Shakespeare que vão acabar indo para o teatro e virando grandes peças de teatro, enfim. A gente vai ter artistas como Leonardo da Vinci, que vai pintar a Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. A gente vai ter Leonardo da Vinci estudando arte, ciência, biologia, tecnologia, né? Ele vai ser um dos grandes engenheiros da época, um dos grandes artistas, né? Vai criar quadros emblemáticos como a Santa Ceia, que ele vai reproduzir na parede de uma das igrejas de Roma, a pedido do Papa. Ele vai ter um rival nas pinturas, que é o Michelangelo, né? Então ambos trabalham muito para a igreja e acabam tendo uma certa rivalidade. Muitas pinturas do Renascimento vão ter as expressões de homens, né, interpretando os papéis femininos, muitas questões religiosas ligadas, né, mas uma arte mais expressiva, mais viva. Então a gente tem nomes como Sandro Botticelli, como Rafael Sanzio, tá? Tiziano, Michelangelo. Então são nomes fortes que a gente vai ter no período do Renascimento em torno da arte. A gente vai ter também, além da questão da arte renascentista, gente, que é muito bonita, e você tem algumas ilustrações no livro de vocês para vocês acompanharem e outras que de repente eu vou conseguir mandar. A gente tem um desenvolvimento comercial.
Então, as cidades começam a ficar mais povoadas, mais populosas, elas vão crescer e o comércio vai começar a ficar mais forte. A gente vai ter um desenvolvimento urbano, porque aliado àquele conhecimento matemático e aquele conhecimento de física e de tecnologia, a gente vai aliar a construção. Então, vai começar a ter grandes construções, vai começar a ter mais casas, as casas vão deixar de ser tão primárias e vão começar a ter aspectos mais robustos, né, povoando então aquelas cidades. A gente vai ter um contato muito grande, então, com povos árabes, no caso, como o Império Bizantino, então, uma retomada dessa troca cultural, tá? E, então, a gente vai ter também o surgimento do mecenato. Então, essas são algumas coisas que a gente vai ter no período do Renascimento. Então, a gente tem algumas fases, né? O Trecento, o que é o Trecento? No século XIV, onde a gente tem essa transição, então, da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica, tá? Ou seja, não é tudo vontade de Deus, o homem começa a fazer parte disso. A gente tem literatura, então a gente vai ter Dante com a Divina Comédia, a gente vai ter Petrarca, né, com a literatura da Itália, lírica, Boccaccio, Giotto, então a gente vai ter vários escritores, tá? A partir desse momento, e diversas obras, então, de artes pintadas, muitas delas com questão religiosa. A Madonna, que não é a cantora pop, mas é a Maria segurando então Jesus morto, La Pietà, a gente vai ter os Reis Magos, então uma série de coisas muito pensionadas a questão da igreja, porque o que é que tinha dinheiro na época? Era a igreja, então muitas das obras dos artistas eram pagos pelas igrejas, né? Elas encomendavam essas obras. O 400, que é o século XV, que é a efervescência de fato, né, do Renascimento. Então a gente vai ter a família Médici, que são os mecenas, onde os Médici vão comandar a boa parte da Itália, principalmente a região de Florença. Eles são o principal nome, então eles vão ser a família que vão ter dinheiro, eles que vão contratar Leonardo da Vinci para fazer quadros, para pintar Catarina de Médici, para fazer outras obras, para fazer obras, armas para o próprio Médici, né, nas guerras, nos conflitos, tá? Florença vai ser, então, né, a capital, o centro não é mais Roma, então passa a ser Florença, aquele centro cultural, é para lá que todos querem ir. A gente vai ter então a pintura com um destaque muito grande, pintura a óleo, que é uma coisa que não se tinha. E aí tem destaques então para Sandro Botticelli e Leonardo da Vinci, né, que são os maiores artistas do período. Nascimento de Vênus, por exemplo, de Sandro Botticelli, que é aquele quadro onde tem uma mulher que sai de uma concha, né? A gente vai ter então diversas obras. A Gioconda, que é a Mona Lisa, que vocês conhecem, a mais emblemática. O próprio autorretrato do Leonardo da Vinci, né? Santa Ceia, o Homem Vitoriano, que são os estudos dele de anatomia. Lembra que eu falei para vocês que a gente não podia estudar o corpo humano? Leonardo da Vinci gostava de ir contra as regras, então ele, né, fazia então estudos disso e fazia seus desenhos e anotava, e a gente tem esses diários ainda lá em Florença. E o cinquecento. O que é o cinquecento? É o final, é o século XVI. Então a gente tem os papas mecenas, que são os papas que vão ser comandados pelas famílias Médici, e também por outras famílias importantes, ou seja, o papado, nesse período do Renascimento, ele tem uma coisa importante. Ele deixa de ser um papado religioso e ele passa a ser um papado com questões comerciais. O que é um papado com questões comerciais, professoras? É um papado com questões administrativas. Os papas, por exemplo, eles precisavam cumprir um celibato, eles não podiam casar. Esses papas não casavam, né? Óbvio. Mas eles tinham amantes, gente. Eles tinham não só uma, tinha várias. Eles tinham esposas que não moravam, né, próximo a Roma, a Basílica de São Pedro, onde ele governava. Ele tinha os seus filhos, os filhos dos papas eram casados como príncipes, né? Então a gente tem também nesse período os Borgias, né? Os Borgias e os Médici, eles brigavam muito por poder. Então Alexandre Borgia conseguiu se eleger papa. Ele tinha filho, Cesare Borgias, né? Cesare Borgia foi, por exemplo, um dos principais nomes do período, porque ele foi um soldado muito exemplar, né? Com uma vivacidade muito grande.
E ele inspirou, então, Maquiavel a escrever aquele livro que vocês já devem ter ouvido falar, que é O Príncipe, que tem uma frase que, essa sim vocês já ouviram falar de qualquer forma, que é os fins justificam os meios, que era a forma como ele via, né, a administração e o controle do César Borgia, né. Então, assim, a gente tem toda essa função dentro dessas questões papais, né. A gente vai ter Roma também como oposto ali a Florença e como um grande centro também comercial. A gente vai ter então Nicolau Maquiavel surgindo nesse contexto, né, como um grande filósofo, como um grande literário, e vai escrever então uma das principais obras dele é O Príncipe, baseado nas visões e o que ele vivia naquele período. A gente vai ter então Rafael Sanzio, que é um novo artista que vai fazer uma série de obras como a Sagrada Família. Ele vai fazer a Madonna na Sistina, na Capela Sistina, que é uma igreja muito importante, anexada hoje nos museus do Vaticano, e Michelangelo, que vai pintar o teto dessa Capela Sistina, que é onde vocês têm aquela imagem que vocês até circulam na internet agora com essas questões do coronavírus, onde você tem Deus dando a mão pro homem, pra criação, né? Agora tem Deus alcançando o álcool gel ali pro homem, tá? Deixa eu pensar um pouquinho mais. Eu tô passando alguns slides para poder me lembrar. Na Inglaterra, então, a gente vai ter Thomas More, né? Que também vai ser queimado na fogueira depois, porque daí a gente vai ter um processo mais adiante que a gente vai estudar um pouquinho, que é a Reforma Protestante. Então, o Thomas More, que ele vai escrever então a Utopia. Ele é muito amigo do rei Henrique VIII, mas também vai acabar sendo morto na fogueira por heresias, né? Não da Igreja Católica, mas por heresias contra, então, ao Estado da Inglaterra. Surgimento do Shakespeare na França, então a gente também vai ter outras personalidades importantes que vão surgir. Né? E vão surgindo então grandes artistas por toda a Europa, grandes cientistas, né? Começa então a mudança, tá, pessoal? Começa mudanças assim de estudar os planetas, estudar o tempo, a percepção das coisas, das artes, né? A geometria. Figuras como, por exemplo, René Descartes, que vai criar um método cartesiano, que é aqueles que vocês usam na matemática, né, x e y, né, que vai dar então sustentação para depois para futuras construções, para as engenharias, né? A medicina vai avançar, então os primeiros ensaios, estudos de medicina, de medicamentos, de cirurgias, de tudo que se pode conhecer da anatomia do ser humano vai surgir nesse período. E o que acontece então com a decadência? Como é que acaba, né? O Renascimento ele vai começar a mudar essas questões, como ele expande, como a Europa começa a se acostumar com essa questão renascentista. Então o Renascimento ele vai até o século XVI e aí a gente tem um final quase dessa Idade Moderna e aí a gente começa a ter outras visões, né? Já avançou-se a ciência, já teve outras reformas, a gente vai ter reforma protestante que a gente vai ver logo em seguida, a Igreja Católica já perde aquela hegemonia, aquele poder, e aí a gente passa então a ter uma nova formulação para a sociedade, né? Vai dar então espaço para expansões marítimas que vão vir depois, logo em seguida, né? Descobertas de novos mundos, vai dar lugar então ao movimento de reforma e contra-reforma e depois, posteriormente, né, ao período iluminista, das grandes revoluções, tá, pessoal? Então, nossa aula de hoje é isso, uma pincelada de novo sobre o Renascimento. Vai para vocês um textinho com alguns tópicos para vocês copiarem no caderno e alguns exercícios que eu vou colocar aqui na plataforma e vocês vão responder no próprio caderno de vocês. Copiar e responder tudo, fazer tudo é importante, porque muito da nota de vocês vai ser por essas atividades que vocês estão fazendo aqui agora, né? Acessando as aulas, vendo as explicações dos vídeos, fazendo as atividades, tá? E eu vou corrigir todas as atividades de vocês no nosso retorno das aulas presenciais. Um grande abraço para vocês, continue se cuidando em casa e bye bye!